Então aqui são os bairros mais, na verdade é uma seleção meio aleatória, digamos, do mais denso, que é o Bonfim, a um dos menos densos, que é o Lami, na zona sul. Então dá para ver, por exemplo, que Bom Jesus, né, é certamente menos verticalizado que Rio Branco, mas é mais denso, né, porque normalmente as moradias são muito próximas, são moradias informais, com muitas pessoas por unidade, né, o que aumenta muito, né, essa densidade demográfica. Então, no meu entendimento, é interessante que se tenha uma resposta na cidade, né, para atender uma determinada densidade demográfica com densidade habitacional, né, que seriam assim unidades, né, ou unidades por quilômetro quadrado, ou área construída, né, por quilômetro quadrado. São, enfim, relações diferentes de como se aborda o tema de densidade. Então aqui tem uma seleção por cidades mais conhecidas, né? Também dá para ver que, por exemplo, Paris é menos verticalizada que São Paulo, definitivamente, né? São edificações bem mais baixas. Mas a gente vai ver que isso se deve a essa proximidade entre as edificações, né? Outro fator que ajuda ao aproveitamento de Paris é que nos edifícios antigos, isso aqui é, digamos, uma planta de um edifício, né? Tudo praticamente é área construída, tem uma pequena escadaria em algum determinado local, né? E aí nessas torres que a gente vê em São Paulo, a gente tem grandes escadarias de emergência e elevadores, né, que tiram a área construída, né, e que isso se repete em todos os andares, que também diminui, digamos, esse aproveitamento da construção. Coisas interessantes para anotar aqui, né? Porto Alegre é uma cidade, de forma geral, pouco densa, tá? Já que é bastante espalhado no território, tem zonas de baixíssima densidade, principalmente na Zona Sul. Aqui, o que surpreende também, Tóquio não tem uma densidade tão alta, né? A gente imagina Tóquio com vários prédios super altos, mas se a gente for ver, tem muitas regiões residenciais com casinhas, né, que também onde impedem essa verticalização e o desenvolvimento. E a gente vê que aqui embaixo, Mumbai, com 32 mil pessoas por quilômetro quadrado, então é super denso. E aqui, né, dá para ver que a cidade tem construções super baixas e um índice de aproveitamento do terreno extremamente baixo, né? Então, uma das principais reformas urbanas que está acontecendo hoje no mundo é em Mumbai, né, onde estão revisando esse índice de aproveitamento para poder permitir que essas construções antigas se desenvolvam, né? O que acontece nesses casos, né? Aqui a gente tem prédios de, sei lá, 4, 5 andares que tem índices de aproveitamento bem maiores, né? Tem muita gente morando em cada um desses prédios. Se alguém comprar esse prédio, demolir ele e construir uma coisa nova, vão ser pouquíssimas unidades, né? bem menos unidades do que existem hoje. Então, quando tem essa discrepância entre o que pode ser construído oficialmente e a demanda, né, a demanda de fato por esse território, a gente vai ver distorções bem radicais, né, na ocupação do território, já que é muito difícil controlar a densidade, né? Esse caso de Mumbai é um dos mais clássicos, né? As pessoas realmente querem morar em Mumbai, na Índia. Tem poucas unidades habitacionais relativas à quantidade de pessoas, e independente se esse índice é extremamente baixo, porque isso aqui é quase que o planejador dizendo: a gente não quer muitos prédios aqui, a gente não quer muita gente aqui, a gente não vai permitir muita construção aqui, né? Ele não conseguiu ter esse controle, né? Ele não consegue ter o controle de onde as pessoas vão morar, onde as pessoas querem morar. Vou voltar aqui para Copacabana, né, que é um dos também fatos mais curiosos
nessas investigações de densidade, que é extremamente denso, né? 49 mil habitantes por quilômetro quadrado, mais do que a média de Manhattan. E eu também vou fazer digamos, um alerta aqui de que esses números são aproximados, porque é muito difícil medir a densidade de uma cidade. Tá? Algumas medidas pegam a linha do município, algumas medidas pegam só a área urbana da cidade, algumas medidas pegam a área construída da cidade de fato, tirando, por exemplo, terrenos vazios, parques, áreas abertas onde não tem habitação. Tá? Então isso é uma média, alguns valores vocês vão encontrar diferentes. Né? Um valor que se repete muito é de Paris, que pega aquele círculo principal de Paris. E Copacabana é um pouco mais fácil de identificar, já que é um bairro bem delimitado. Então aqui, no caso de Paris, né? Unidades extremamente pequenas, não sei quem é que já entrou num estúdio parisiense. Muito comum em Paris ter unidades de 8, 9 metros quadrados, muitas vezes no subsolo, sem janelas, né? Sem nenhum tipo de ventilação, porque existe uma demanda por área extremamente alta na região central de Paris. E se tomou uma decisão em Paris de que ela não pode se desenvolver mais do que aquilo para atender essa demanda. Então as pessoas encontram a maneira que elas conseguem, muitas vezes, às vezes fora da lei. Isso aqui é uma legislação esquisita, que é para ser uma área não é para ser uma unidade que as pessoas adaptam, sabe, essas coisas meio zona cinzenta legal, mas que é extremamente comum e ainda assim muito caro, né? Uma unidade como essa em Paris sai na média de R$2.000 por mês. Tem uma noção de escala de valor, de quanto, né, essa demanda para o território, o que ela gera como efeito na prática, na vida das pessoas. E é claro que depois de um determinado ponto, né, vamos pegar uma cidade como Manhattan, né, como Nova York, né, um bairro como Manhattan que já está desenvolvido, se a gente quer deixar ele mais denso, né, isso vai, em um determinado ponto, vai ter uma correlação com verticalização, né, onde os edifícios têm que ficar mais altos para aumentar essa densidade de uma forma saudável. Tá? E isso é um dos fatores que acontece, por exemplo, no bairro, não sei se vocês se lembram daquele bairro Jardim América que eu mostrei em São Paulo, a cidade de Jardim. Aquele bairro permanece com pouquíssimas alterações até hoje. Né? Aqui tem esses dois aqui, a Jardim Europa e a Jardim América, no meio desse mar de prédios de São Paulo. Tá? É uma zona de baixíssima densidade, na prática, na teoria exclusivamente residencial, mas tem algumas lojas ou empresas funcionando numa zona cinzenta legal também, estão tentando regularizar agora. E os moradores estão brigando contra isso. Né? Eles estão dizendo, nós queremos continuar no nosso bairro preservando jardins, né? Preservando o que eles chamam de uma área verde, jardins, né? Preserve os jardins na nossa cidade, não ampliando o comércio e protegendo essa área aqui. Né? E é claro que o efeito disso é uma restrição, né? Assim como restrições é uma restrição a que a cidade possa responder, né, à necessidade de habitação, à necessidade de atividades numa zona super nobre da cidade. Né? Então, para quem já foi para São Paulo, isso aqui é uma zona super central na cidade hoje, do lado do Parque Ibirapuera. Né? Então, a demanda para ocupar esse espaço na cidade é extremamente grande e ela não pode ser desenvolvida, né, porque existe essa pressão dos moradores para manter o bairro como ele foi pensado originalmente na cidade de Jardim. O engraçado é que tem edifícios no limite dos jardins, né, mais ou menos, se não me engano, não sei se é aqui ou aqui, nas zonas limítrofes dos jardins, que entraram na briga, mas que moram em prédios, né, que eles não querem que se desenvolvam no bairro ao lado. Esse cara deve ter uma vista super boa, né? Então eles são contra a mudança do zoneamento, que eles também querem que o bairro seja preservado, porque
Assim, se perguntar para qualquer pessoa, bom, a densidade traz os ganhos de escala, né? Traz atividades, traz essa facilidade de chegar nos lugares, a aproximação das atividades, né? E morar numa casa com jardim, numa área arborizada, também tem suas qualidades, né? Aquela primeira imagem, né, da Zona Sul, mas que normalmente, né, tu diz, bom, eu quero morar numa casa com jardim, etc e tal, eu vou optar por morar numa zona onde existe menos demanda por espaço, né, por território, para poder ter esse estilo de vida, né? E no caso eles passaram uma lei, eles conseguiram assegurar isso em lei, de que não poderia mudar, e conseguiram ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então eles conseguem morar na casa com o jardim, a piscina, etc. E em 5 minutos usufruir, né, de ganhos de escala, de densidade, de estar no meio de uma cidade. Então, na verdade, isso, né, é o melhor dos mundos e eles estão lutando para preservar isso para eles, né? O problema que eu vejo é que eles defendem isso como se fosse alguma oportunidade, né? O Jardins é uma área verde, é um pulmão verde para a cidade e ele não pode ser mudado por causa disso, mas existe um interesse próprio muito grande nesse jogo. O bairro Três Figueiras também tem uma configuração parecida, né? Se alguém propusesse que se alguém propusesse uma mudança no planejamento nesse bairro, para permitir densidades e alturas maiores, certamente haveria uma pressão muito grande dos moradores. Mas ainda bem que tu não propõe, né? Para que isso não uma acontecesse. pergunta, por exemplo, Jardim Europa e Jardim América, com certeza eles devem pagar bem mais IPTU do que todas as outras. Sim, mas eles não pagam o custo de oportunidade do que poderia estar aqui. O que isso Mas acontece? o certo seria taxar mais para dar oportunidade, de repente. O que aconteceria, vamos fazer um exercício especulativo aqui. O que aconteceria se nessa região aqui, dissesse, bom, agora o índice de aproveitamento é 10, tá? E o limite de altura é 100 metros. O que aconteceria é o seguinte, o valor dos terrenos aumentaria muito, né? Porque, na verdade, o valor do terreno é baseado no que pode ser feito com aquele terreno, baseado de acordo com a demanda, né, o que as pessoas querem fazer naquele terreno, né? Então, ao tirar as restrições, se aumenta as possibilidades de atender a demanda num determinado terreno, né? Então, o morador continua proprietário da casa e, como disse um amigo meu, ele estaria morando em cima de uma montanha de dinheiro, tá? E, na verdade, é da decisão do proprietário se ele quer ou não desenvolver a sua propriedade, né? Ou querer controlar a propriedade do outro para que ela não se desenvolva. Ele pode, se ele quiser, fazer um acordo com uma série de moradores e dizer, olha, um contrato, né? Bom, não vamos desenvolver porque a gente quer que isso permaneça dessa forma, mas a gente sabe que, em conjunto, o nosso terreno vai valer bastante dinheiro, né? Então, não existe, digamos, o que a legislação faz é destruir valor, na verdade, né? Porque ela está artificialmente restringindo o número de possibilidades que podem ser feitas nessa região que é extremamente demandada. Mas, por exemplo, em Paris, a maior parte daqueles prédios são tombados. Sim. Aqui no Jardim Europa e no Jardim América, essas residências também são, grande parte, tombadas. O plano é tombado, né? O plano é tombado. O tombamento também é uma decisão de planejamento que afeta o desenvolvimento da cidade. A cidade de Brasília inteira é tombada. O plano piloto de Brasília é tombado como patrimônio histórico, acho que é, inclusive mundial ou qualquer coisa assim, né? E aí a gente entra naquela discussão. A cidade deve ser tombada, né? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Uma cidade tombada é uma cidade? Ambiência, Né? pensa sobre o conceito de ambiência. O que é ambiência? Isso é o mesmo caso do bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre, né? Uhum. Tem uma grande briga exatamente por causa disso. Sim. E o que protege, às vezes, o valor histórico da casa ou do imóvel individual não é tanto, assim, a ambiência do bairro. É o que eles defendem aqui. Claro. A Vila Assunção é assim, Petrópolis é assim. Claro. São bairros que
historicamente tem aquele ambiente que, enfim, né, O ambiente de um bairro deve ser para sempre? que são preservados. Né? É uma pergunta que a gente tem que fazer também. Né? A cidade de Nova York, né? Paris, por exemplo, aquele vilarejo gaulês, ele deveria ter sido preservado? A ambiência do vilarejo gaulês deveria ter sido preservado? Pré-Hausmann, né? Paris. Paris antiga, exatamente, né? Ela deveria ter sido preservada? Né? Então a cidade é um pouco do que eu falei no início, né? A cidade, ela não tem um fim, né? Ela é um processo. E se a gente tratar a cidade como um fim, a gente não vai conseguir resolver os problemas que essa forma tem hoje, né? Se a gente disser que a gente quer resolver os problemas da cidade sem mudar a cidade, a gente não vai conseguir resolver os problemas da cidade. Tá? Então, é claro que entram julgamentos de valor, ambiência, valor estético e coisas assim, mas eu, assim, analisando a cidade como um todo, eu não me vejo no papel de fazer esse julgamento de valor. Né? O que eu vejo é o seguinte: as pessoas que gostariam de morar aqui, talvez, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas que gostariam de morar aqui, elas estão dispostas a pagar para construírem prédios em conjunto para morar nesse lugar. Uma grande soma de dinheiro. Né? Esses moradores estão dispostos a pagar esse mesmo valor para assegurar a sua ambiência? Né? Numa situação que a gente tem um déficit imobiliário enorme, né, em grande maioria das cidades no Brasil. Então, assim, o julgamento de valor da ambiência, eu vejo que enfim, de cada um de nós, e que a cidade realmente tem que poder responder a isso, mas esse tipo de ambiência sempre vai estar disponível. Toda cidade, se a gente pegar aqui Porto Alegre, andar 20 km para qualquer direção, a gente vai ter essa ambiência aqui disponível. Constrói uma casa, constrói uma outra casa, faz um jardim. A ambiência da baixa densidade sempre vai estar disponível. Mas não tão bem localizado quanto... É a mesma coisa, eu posso destruir. Exatamente. Eu posso Exatamente. destruir a Vera Soto e Exatamente. botar só prédios sem andares. Exatamente. Mas aí eu estou tirando Exatamente. o sol de todos. Mas aí Exatamente. também depende. Então, é uma coisa Eu complicada. fui morar nas Três Figueiras em dessa 1980. Sim. É de bilhões. Eu sei, é uma coisa era que eu aberto. Soto da O shopping vida. Guatemi, isso aqui parecia uma cidade do interior. Sim, Foi uma exatamente. opção que a minha família fez de buscar um bairro que tivesse essas características. Perfeito, Só que daí a cidade cresceu e chegou aqui nas Três Figueiras. perfeito. E aí as Três Figueiras agora aqueles moradores querem continuar com aquela coisa, com aquele ansejo que eles Sim, vieram buscar sim, aqui. sim. Sim. Então por isso que é Sim. difícil a Sim. cidade tomar essa decisão, muda ou não muda o regime. Sim. Então, a dificuldade é a seguinte, tá? Até que ponto um determinado morador, ou um pequeno conjunto de moradores, pode ter o julgamento de dizer: nós controlamos a demanda da cidade, nós vamos decidir, né, que, por exemplo, a ambiência não só daqui, mas toda a região ao meu redor tem que ter uma determinada característica, sabe? É como a questão da vista, né? Eu tenho domínio da minha vista, ninguém pode estragar a minha vista, né? E dizer assim: bom, eu tinha a vista do meu pôr do sol e construíram um prédio e taparam o meu pôr do sol. Estragaram a minha ambiência, estragaram essa característica que eu tinha na minha propriedade. Só que eu tenho o direito de controlar toda a propriedade alheia para garantir essa minha ambiência, né? O que eu estou disposto a fazer por isso? Tá. Tu viu aquele filme argentino, A Única Casa do Corbusier em Buenos Aires? Que é Não uma vi. que tem uma janela de Não vidro vi. e o vizinho ao lado abre a casa dele e invade toda a casa do que tem a casa feita pelo Corbusier. Quer dizer, é uma coisa tão complicada porque o outro também queria um rajito de sol. Então,
mas eu acho que é uma questão diferente. Né? A gente está falando de uma Não, projeto mas eu, bem não, eu definido. tô te dizendo, tu compra uma coisa com conceito. Aí, Peraí. Tu comprou um terreno e uma casa. Que tu tem toda a liberdade do mundo para fazer o que tu quiser com ela. tu tinha uma privacidade. Aí um vizinho abre uma janela. E aí as coisas mudam ao teu redor e tu quer controlar as coisas ao Não teu quer redor. construir o teu redor, mas tu mudou. Compra o vizinho. Tu tirou o teu vizinho. Não, o vizinho tem direito ao sol também. Compra ele. E essa é a polêmica, e eles se matam no final. Porque é uma coisa confusa. Mas então, qual é a tua opinião sobre o plano? O negócio é abole os planos diretores. Não. Isso a gente vai. Isso é segunda Já aula. tô. Segunda aula. Bom, vamos seguir. Então, pra mim, a fonte de todos os conflitos é o plano diretor. Exato. Tem que ter então. Vamos seguir. Eu sei que essa parte das consequências é bem decepcionante, mas fica melhor. É bem decepcionante essa parte, mas fica melhor. Enfim, a gente estava falando sobre zoneamento antes, eu mostrei aquele mapa dos Estados Unidos, né, onde o zoneamento é feito justamente com o objetivo de segregar. Né? Isso já foi estudado em São Paulo, São Paulo, Estados Unidos, cada vez mais evidente de que essas restrições e zonas induzem essas segregações. E eu acho que essa imagem é muito poderosa, tá, nesse argumento de restrição de densidades. Essa é a mancha urbana de São Paulo. Tá? Mais ou menos, aqui tem mais de 20 milhões de pessoas, porque já pega outras cidades. Tá? Aqui, assim, tá os Jardins. Bem no meio, assim, tá? Que é um dos pontos de maior atração de toda essa mancha aqui. Tá? Restringe o adensamento nessa zona aqui. Claro que não é esse cara, provavelmente não são essas pessoas que vão morar aqui. Mas o cara que está aqui, talvez se mude para cá. O cara que está aí aqui, talvez se mude para cá. Então, quando a gente começa a restringir as zonas, tentando proteger essa ambiência nas zonas mais demandadas da cidade, né, onde as pessoas mais querem estar, um grande número de pessoas querendo estar usufruindo daquele espaço, a gente começa a cair das consequências não intencionais disso, em escala macro, né, na cidade como um todo. Né, e o alastramento disso no território fica cada vez mais crítico, né, ou alarmante, como é o caso de São Paulo. Aqui é Porto Alegre, aqui eu inverti um pouco essa mancha. Na verdade é Porto Alegre isso aqui é a zona metropolitana, aqui acho que é a 116, com a linha do trem, com as outras cidades. Acho que essa ponta aqui é o centro e aqui é a zona sul, então o norte está para lá, né? Aqui é a zona sul, então aqui eu peguei uma expansão daquele quadrado, né? E realmente, né, tem a zona sul é tudo de bom, né, porque tu mora numa casa e não, realmente as pessoas gostam de morar aqui, né? Mas e não tem nada de errado com isso, né? Realmente elas fizeram a preferência de morar distante do centro, né? Mas existe, enfim, consequências com esse tipo de ocupação do território, né, que é uma urbanização dispersa, inviabiliza o transporte coletivo, porque o transporte coletivo parte do princípio que muita gente está no mesmo lugar, então tu tem um veículo grande para atender todas essas pessoas, né? Então se todo mundo estiver no mesmo lugar, ou concentrado numa linha, digamos, no melhor caso, o ônibus vai passar e vai pegar todas essas pessoas, né? E agora, se as pessoas estão assim, o ônibus passa numa linha e aí não... Né, ele não consegue ter demanda suficiente para atender esse monte de gente. Então isso aqui é o site do governo, achei interessante o título, é exatamente isso, né? As populações crescem nas periferias, por quê? Porque as regiões centrais têm menos capacidade de desenvolvimento, em grande parte por causa dessas restrições, mas transporte público continua ineficiente, porque ele não tem como ser eficiente com uma urbanização dispersa de baixa densidade.
Aqui uma imagem dos Estados Unidos, né? Então, assim, Google Maps em qualquer lugar dos Estados Unidos, fora das costas, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Muito mais avançado, né? Ou emblemático do que no Brasil. E, no fim, assim, um resultado, né? Isso aqui é uma imagem da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Uma cidade muito direcionada para carros, né? Lembrando daquela questão do rodoviarismo, dos viadutos, né? Então, muita gente ainda assim vê o viaduto sempre como uma solução, né? E aí a gente vai para São Paulo, tem bastante viaduto e não parece estar resolvendo, né? E então, qual é o problema do viaduto como uma resposta, digamos, ao transporte? Tá? A obra do viaduto ele está agindo sobre a consequência trânsito, não a causa. Ele pega assim, bom, temos trânsito, a gente tem que aumentar o fluxo desse trânsito, mas ele não está pensando o que gerou o trânsito em primeiro lugar, né? Os recuos, o zoneamento, os afastamentos dos edifícios, a relação do pedestre, né? O espraiamento do território, o adensamento das construções. Ele só, bom, tem trânsito, a gente precisa escoar o trânsito e pronto, né? É uma resposta sobre a consequência. E ainda ele tem o efeito de induzir a demanda. O viaduto ele induz as pessoas a usarem mais carro, tá? Por dois motivos. Ele aumenta o fluxo, então o custo de um viaduto, né, é de todo mundo, é socializado. A construção de um viaduto, né, é uma obra pública. E basicamente aumenta o fluxo do cara que está dirigindo, né? O pedestre não se beneficia do viaduto, né? E ele barra o acesso do pedestre, né? Assim, quem caminha bastante ou usa transporte público sabe que qualquer passagem sobre um viaduto é bastante trabalhosa e desagradável de ultrapassar, né? Então assim, se a pessoa está aqui e ela quer vir até aqui, eu não sei o que ela pode fazer, na verdade. Tem essa grade, tem esse viaduto, provavelmente tem alguma escada que a pessoa sobe e passa para o outro lado. Alguma coisa Uma passagem por baixo do viaduto. Ou vai ser atropelado. ou a passagem por baixo. Não, mas olha só. Uma faixa de pedestre bem ali. Esse exemplo que você deu, Danilo Peçanha, é um dos mais, assim, ó, estúpidos. Mas não, porque foi construído esse viaduto e tem uma sinaleira embaixo dele. Sim. A sinaleira É verdade, proposta é verdade. justamente para o pedestre Então, não precisar subir, descer. É um contraponto, sabe? Sim. Verdade. Bem colocado. E ainda tem uma estação de ônibus em cima do viaduto. Então, para a pessoa pegar o ônibus, ela tem que subir a escada e esperar o ônibus no meio do trânsito, né? Brilhante. Bem desagradável. Fora que ali é muito perigoso, né? Essas escadinhas que tem ali para pegar os ônibus, se você tá vazio. Exatamente. E a área das Então, pessoas correrem, isso é uma característica muito importante, tá? Porque o pedestre, né, tudo que não é carro, na verdade, é pedestre. Né? Quem anda de metrô é pedestre, na verdade. Sai de casa, ele é um pedestre, até a estação do metrô. Quem anda de ônibus é um pedestre. Né? E o ciclista é praticamente um pedestre. Né? Então, essas barreiras, na verdade, elas estão dificultando o acesso a esses modos de transporte. Né? Ao redor de um viaduto, dificulta muito o acesso ou o uso do transporte coletivo. Né? E isso acaba cada vez mais incentivando isso. Bom, como eu não tenho alternativa, como piorou o transporte coletivo, eu vou estar mais induzido a andar de carro. E aí tem as passarelas, né, e as coisas que, assim, cada vez mais o pedestre está sujeito a trabalhar mais, né, a se esforçar mais para caminhar na cidade, enquanto os veículos passam com o fluxo, né, aqui o viaduto Conceição, que é um dos centros do planejamento. Então, isso é interessante, né, porque o carro, assim como os viadutos, as leis de planejamento também tentam acomodar o carro o máximo possível. Tá? Então, em Porto Alegre, assim como em grande maioria das cidades brasileiras, para não dizer todas, para toda nova construção é obrigatório construir vagas de estacionamento. Não pode construir nada que não tenha vaga de estacionamento. Então, construir, por exemplo,
uma habitação ou um edifício onde a ideia é que a gente faça um edifício que as pessoas, é um edifício ecológico, que as pessoas só vão chegar de bicicleta no transporte coletivo, não pode. Né? Então, aqui, quando a atividade for serviço, tu tem que construir uma vaga para cada 50 metros de área adensável, que é a área computada lá na prefeitura. Para residencial, uma vaga a cada 75 metros de área adensável. Então, aqui, para um apartamento de 150 metros, já precisa de 2 vagas. Né? Isso vale para todas as outras atividades. Então, isso já é praticamente a entrada que tu dá no carro. Porque uma vaga de garagem não é grátis. Né? A construção tem valor, é caro, é uma área construída. E no momento que tu compra um apartamento que já vem com uma vaga, tu diz, bom, eu paguei pela vaga. Né? Eu já estou dando entrada no que vai ser o carro. E isso teve um efeito interessante, que algumas cidades colocaram leis, bom, tu pode construir mais se tu construir mais vagas de garagem. Então tu faz o adensamento atrelado ao número de vagas de garagem que tu constrói. Então no Rio de Janeiro, isso foi muito... Tem um livro aqui sobre a verticalização do Rio que eu vou passar. Que mostra exatamente em volta da lagoa ali, né? Tá, a pessoa é bem evidente que todos esses prédios aqui têm grandes bases com várias vagas de garagem, com o mesmo formato, porque a legislação incentivava isso. Então é interessante que a gente vê o desenvolvimento da cidade e o tipo de prédio que é desenvolvido. Nesses prédios tem mais vaga que precisa ter? Então, isso está dizendo? Não sei. Não necessariamente, né? Mas ele maximizou a metragem. Maximizou a metragem. Então, um dado interessante, 1/4 da área construída da cidade de São Paulo é vaga de garagem, ou estacionamento. 1/4 da área construída daquela massa urbana. Tá? São Paulo também é isento, né, para área de estacionamento. Acho que sim. A maioria dos lugares é isento. Mas agora está o movimento inverso, né? Em BH. Pois No novo plano diretor de São Paulo, que a gente vai ver na segunda aula, eles tinham o mínimo e agora botaram o máximo. Então dá pra ver assim que qual é o critério, né, para isso. Esse é um gráfico que tem no livro, mostrando o tipo de construção em cada época, que normalmente é bem atrelado às legislações de cada época. Né? Então tu vê como os bairros se transformam ao longo do tempo, né? Essa característica urbana, que tinha no Rio de Janeiro durante muito tempo, já mudou bastante. Né? E olha que interessante, muitos bairros do Rio de Janeiro que são verticalizados tiveram seus índices diminuídos. Ou seja, muito provável que se essa situação se manter, esses edifícios vão envelhecer muito, porque nenhum tipo de incorporador vai querer comprar isso para, né, ter que construir uma coisa muito menor no lugar. Mesmo que tenha demanda, mesmo que tenha muita gente no lugar, né, esse tipo de construção com essa legislação acaba não se redesenvolvendo. Então, aqui tem um exercício divertido que eu fiz também. Essa é a rua mais bonita do mundo, né? Rua Gonçalves de Carvalho, Porto Alegre, que tem essa rua. Roubou um carro pra caramba. O que sempre me chamou a atenção nessa rua é que na rua mais bonita do mundo tem vaga de estacionamento grátis dos dois lados. Aí eu fiquei pensando, bom, essa área é uma área pública, né? E na verdade a gente está subsidiando essas vagas, né? Porque toda área tem valor, né? É um mercado imobiliário, área na cidade, né? É um terreno. A vaga de um carro é um terreno no espaço público, né? É um terreno no espaço público que tem valor. Então eu fiz uma continha aqui. Eu passei pela rua no Google Maps, contei mais ou menos 130 carros. No shopping total, do lado, o preço por carro por dia é de R$20. Então aqui a gente tem mais ou menos R$23 mil por dia em estacionamento, que soma em R$460 mil por ano em estacionamento grátis, só na rua Gonçalves de Carvalho. Tá?
Tá? Uma conta de padeiro, assim, mas que dá para ter uma ideia, né, de como o espaço público está sendo usado para assim, guardar um carro vazio. Né? Isso é mais um subsídio a quem dirige, né? Porque o pedestre não se beneficia nem um pouco desse tipo de configuração. Então, esse livro é a bíblia do estacionamento. Né? O estacionamento é normalmente um assunto assim, escanteado no planejamento e no transporte, que ele tentou estimar os custos do estacionamento grátis. Né? The high cost of free parking. E uma das estimativas que ele fez é de que 30% do trânsito nas regiões centrais da cidade são pessoas circulando procurando por uma vaga grátis. Porque está mal precificado. Né? É um problema. É uma vaga que está sendo oferecida grátis, a pessoa vai ficar circulando até achar aquela vaga de graça. Isso evolui em alguns casos. Então, Manaus passou uma lei onde shoppings não podem cobrar por estacionamento. Se a pessoa vai no shopping, o shopping não tem que ser grátis, porque, enfim, o shopping já ganha em outras frentes, e aí toda uma argumentação meio esquisita, e aí agora eles estão brigando para dizer que essa lei é inconstitucional, qualquer coisa assim, mas, por enquanto, aparentemente, assim, os shoppings não podem cobrar pelo estacionamento. Bom, resultados, né? Isso gera poluição muito gritante, né? Uma das principais causas da poluição das cidades são os carros, é o trânsito. Alguns estudos mostram que a poluição do ar mata mais do que acidentes em grandes cidades. São Paulo, né? O gasto médio no trânsito é de 2 horas e 38 minutos por dia. Isso é tempo perdido, né, da humanidade, da população. Muitas pessoas ficam 4 horas no trânsito por dia. Isso para tudo, né? Carro e ônibus. E a gente vê que o percentual de pessoas dirigindo individual motorizado não é muito grande. É 30%, 16%, 43%, 25% em Porto Alegre. Então, na verdade, eles ocupam 90% do espaço. Na verdade, o carro, o fluxo de transporte, ele é sempre incentivado, mas, na verdade, essas regras estão direcionadas a uma parcela relativamente pequena da população. Então, assim, quando a gente fala assim, bom, o carro no Brasil é um dos mais caros do mundo. Né? E aí fala assim, não, mas o carro é um sonho de consumo, é o sonho de todo brasileiro, por isso que se vende carro. Eu penso diferente. Eu acho que o brasileiro precisa do carro. O carro tudo é direcionado a pessoa ter carro, tudo é incentivado para a pessoa ter carro. Então, mesmo sendo muito caro, a pessoa vai lá e compra, porque ela quer ter alguma alternativa de transporte melhor do que o transporte público, que na verdade o problema não é nem o veículo, né? É o acesso, é a informação das linhas, é como as linhas são desenhadas. Então, consequências, né? A gente viu aquelas fotos de Brasília do céu. Isso aqui é Brasília do ponto de vista meu, no caso. Eu fiz o exercício de tentar conhecer Brasília a pé. Foi bem cansativo. Mas eu descobri coisas interessantes, né? Do tipo às vezes eu chegava numa área verde, sem nada, assim, e eu olhava no Google Maps, eu estava no meio da cidade. E Brasília tem o mesmo problema esse do espraiamento, né? Pessoas morando muito longe e restrições muito severas à construção nesse plano piloto, que é tombado, né, para manter essa característica original da cidade. Então, a gente vai cada vez mais entrando nos prédios, né? As calçadas ficam abandonadas, esquecidas, né? Prefeituras dão pouca importância para as calçadas, porque, afinal, aparentemente está todo mundo querendo dirigir, não é a prioridade. E eu acho que eu vou voltar alguns slides. Para esse aqui. A gente começa a criar espaços
Esse aqui é o Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, né? Espaços fechados, isolados. Então esse shopping é no meio da marginal, né, no meio dessa grande avenida. Não tem acesso de pedestres, praticamente. Ele não tem uma entrada. Ele tem uma entrada de veículos, né? Ele não tem... O pedestre praticamente entra junto com os carros. Os problemas da cidade ficam de fora, né? Ficam no trânsito e na poluição. E a gente começa a criar espaços emulando as cidades antigas, das ruas comerciais, né? O shopping, essa continuidade de lojas, ela é simplesmente uma réplica de que era as ruas, de que são, né, as ruas comerciais de cidades antigas, de cidades que se desenvolveram com essas fachadas contínuas, né, com os prédios junto da calçada. E é interessante porque, na verdade, ninguém desenhou isso nas cidades medievais, nas cidades antigas, né? Ninguém disse, não, é importante que se tenha fachadas contínuas para ter trânsito de pedestres, né, e uso misto no prédio, porque isso, assim, surgiu de uma forma espontânea, né? Como, assim, a cidade, o espaço público é o espaço de circulação das pessoas, é o espaço que as pessoas estão caminhando, se transportando. Então faz muito sentido que a região onde as pessoas estão se transportando sejam expostos serviços e produtos que hoje a gente cria em shoppings, né? Então, indo um pouco para o assunto habitação especificamente. Tá? Isso é Paraisópolis. Na verdade, Paraisópolis é o nome da favela, que fica assim, mais ou menos inserida no bairro Morumbi, que é um super bairro de São Paulo. E isso evidencia bem essa situação onde os empreendimentos estão se voltando para dentro, com as suas áreas emuladas, né, ou suas áreas privadas bem gerenciadas, e a cidade ou a realidade na porta ao lado, né, do outro lado do muro. Então, isso é uma pergunta que, pensando, bom, por que a favela existe, né? Por que as pessoas vivem assim? Se existe tecnologia, né? Muitas das pessoas poderiam pagar mais até do que elas pagam por propriedades nesses lugares, mas por que elas existem, né? Então, no Brasil, a gente tem uma população aí de mais de 11 milhões morando em favelas. A maioria, né, uma quantidade bem significativa em São Paulo. Esse número parou ele está crescendo menos do que o crescimento da população, então isso é um sinal de que existe uma melhoria nas condições de moradia. Então, na verdade, no colégio, principalmente, eu ouvia muito dizer que esses problemas, os maiores responsáveis eram o êxodo rural. Quem aqui já aprendeu sobre o êxodo rural? O grande problema, né, da habitação é o êxodo rural. Então, o problema não é como a cidade estava respondendo, o problema é que as pessoas estavam saindo do campo, né? Então, na verdade, a identificação do problema na cabeça de muitas pessoas, olha, o campo está sendo mecanizado, automatizado, as pessoas estão saindo do campo, são expulsas do campo, né? Então a gente tem que criar medidas para não fazer elas irem para as cidades. As cidades vão continuar sendo cidades, essas pessoas, o lugar delas é no campo, né? Por mais que elas queiram ir para as cidades, não podemos. Então, eu tirei de um artigo da internet acho que é um geógrafo, que diz que políticas públicas devem ser desenvolvidas com o objetivo de solucionar esse tipo de problema. As pessoas indo para as cidades, né? Proporcionando subsídios para pequenos produtores, evitando a imigração dessa população para as cidades em busca de melhor sorte. Então a ideia é a seguinte: as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Elas estão indo para as cidades, mas elas não vão se dar bem nas cidades. Elas vão trabalhar na rua, elas vão, né, é a mesma coisa que elas estão fazendo. Então a gente não pode, a gente tem que restringir a migração dessas pessoas. Muitos lugares fizeram isso. Então, China,
tem um sistema chamado Rukow, e na União Soviética também tinha um sistema chamado Propiska, que é um passaporte interno, praticamente. Tá? Então, nesses países, né, grande parte dos serviços que uma pessoa usa são públicos, saúde, educação, né, e direitos muitas vezes de alimentação, inclusive. E o que esse passaporte diz é que ele só pode receber esses serviços na cidade onde ele mora. Tá? Que é praticamente um controle migratório, né? Porque, bom, tudo é controlado pelo governo e ele só me oferece serviços na cidade onde eu moro. Então, se eu for para outra cidade, eu não vou ter o que fazer, basicamente, né? O interessante é que, apesar desse sistema, as pessoas vão para a cidade. Apesar disso, a população urbana na China continua crescendo, com um crescimento muito menos significativo da população dentro do sistema Rukow. Então, as pessoas, elas veem a vida. Empregos. Eles vão em busca de emprego, Mas exatamente. em subempregos que eles trabalham, se eles não são permitidos lá. Sim, mas o que eles estão fazendo é indo atrás de qualquer coisa que não seja a vida que eles têm no campo. Porque é terrível. É isso que eu estou dizendo, eles Isso. não são... Eles Isso. são clandestinos. Clandestinos nas cidades. Clandestinos nas cidades. Né? Então, a China está iniciando algumas tentativas de reformar esse sistema, mas eles falam que... Ah, tá. Bom, vamos fechar então. Mas de forma gradual, né? Então... bom, acho que vamos parar por aqui, depois a gente vai entrar em moradia social.